Muito bom dia, muito bom dia. Você que está assistindo na gravação, se é que ficou gravada, muito bom dia. Você que está chegando ao vivo aqui para mais uma live ao vivo diária e especial, bom dia. Como é que vocês estão, minha gente? Ó, já quero que me pergunte aqui, que me diga aqui nos comentários quem aqui estava na live de ontem. Fala, Thales, estaremos no caminho dias 2, 3 e 4, né? Semana que vem, final dessa semana, na verdade. E aí, minha gente, me digam, quem aqui estava na live de ontem? Tá? Quem aqui veio na live de ontem, viu meu desafio, entendeu meu desafio, usou meu desafio, aplicou? Né? Quem aqui estava na live de ontem e aplicou o desafio? Manda eu aqui. O desafio, no caso, era fazer uma live, tá? Pra vocês entenderem, eu comecei um desafio com as pessoas aqui dessa live, em que as pessoas dessa live diária aqui começam a fazer, a partir de ontem, uma live diária. Ou seja, todo mundo vai fazer lives diárias. Né? Não tenho muita audiência? Não tem problema. Não tenho nada para vender depois? Não tem problema. O objetivo dessa live diária é desbloquear em você liderança de movimento, é desbloquear em você a capacidade de entrar ao vivo e entregar o teu melhor conteúdo e transbordar para o mundo aquilo que você tem, sem a necessidade de ter que fazer um pitch no final, sem a necessidade de terem muitas pessoas te assistindo, sem a necessidade de qualquer necessidade que pudesse ser. A única necessidade, o único objetivo dessas lives diárias é te testar, porque como eu disse ontem, fazer live diária, né, para vender alguma coisa no final é muito simples. Muito fácil. Porque você, afinal, segue a linha editorial daquilo que você quer vender, né? Agora, eu quero ver o cara que é líder de movimento de verdade, capaz de fazer 15, 20 dias de live diária, entregando o que ele tem. Simplesmente o que ele tem. Simplesmente a mensagem dele. E quando a mensagem é entregue ao vivo, você vê se a causa é verdadeira. Porque uma causa de mentirinha, uma causa de máscara, uma causa que no fundo não passa de puro egoísmo e que só é posicionada ali para vender, para fazer dinheiro, ela não consegue aguentar a pressão de estar ao vivo com várias pessoas assistindo e ter que defender a ideia e ter que transbordar. Porque só quando você transborda, você lidera de verdade. É aquela história que eu falei na última live. É só quando você dá pro mundo o que você tem, que o mundo te dá o que você quer, né? E essas lives diárias serão sobre isso. Hoje vamos falar de um assunto interessante, autoridade, né? Um assunto extremamente mal compreendido pelas pessoas em geral nesse mercado. É engraçado como a maioria das pessoas no digital, elas não sabem o verdadeiro significado de autoridade, elas não querem saber o verdadeiro significado de autoridade e ficam te vendendo besteiras. Cara, vocês não têm noção a quantidade de mastermind que eu já entrei, a quantidade de mentoria high ticket extrema, em que eu pensei, não, lá dentro vão ter grandes players do mercado, não faz sentido, eles estarem falando besteiras, né? São pessoas que têm resultado. E eu entrei lá e vi piadas. E vi gente falando dos conceitos de autoridade, dos conceitos de reciprocidade, dos conceitos de transformação da vida das pessoas de uma maneira tão fútil e infantil que eu falei, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso falar sobre autoridade. Porque muito se fala sobre ser autoridade, como me tornar uma autoridade, como passar a autoridade para minha audiência, mas pouco se fala de onde tudo isso nasce, né? Hoje eu vou mostrar as 3 chaves, base da autoridade. Da onde que nasce o estímulo que te faz ser percebido como uma autoridade. Quais são as 3 chaves que fazem você ser percebido como referência absoluta no seu mercado? As pessoas pararem para te ouvir. Desenvolver um posicionamento de líder que arrasta multidões. Né? É interessante entender primeiro uma coisa. Sempre que eu vou explicar um conceito, eu não só explico esse conceito a partir do significado dele na vida moderna, na vida contemporânea, na vida de hoje em dia, né? Eu não gosto de explicar as coisas simplesmente assim, porque eu acho que essa explicação é fútil, ela é pequena. Eu acredito em explicar as coisas a partir da base, do princípio, da
primeira verdade que gerou aquilo. Então, né, nós vamos aqui entender o que significa autoridade a partir de um estudo chamado etimologia, certo? Etimologia. Etimologia é o estudo do princípio da palavra, é o estudo do princípio da linguagem, é o estudo de onde vem os significados primeiros de tudo aquilo que a gente conhece como linguagem, como palavra, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo interessante, um minuto. Um exemplo interessante, né, sobre etimologia. A etimologia, ela explica a lógica base das palavras. Então, quando a gente fala de autoridade, a autoridade vem do latim auctoritas artis. Auctoritas artis. Auctoritas artis. Aquele que faz, aquele que age, o autor de um ato. Autoritas, autor, artis, de um ato. Então, a autoria de um ato é a autoridade, né? A palavra autoridade nada tem a ver, por exemplo, com idade, como muita gente por aí pela internet fala. Ah, autoridade tem idade, é necessária idade para ter autoridade. A autoridade vem com a idade, nada a ver. A autoridade vem com o ato. Auctoritas atis, a autoria de um ato, aquele que faz, certo? Isso tem que estar claro aqui, para que a gente possa avançar no aprofundamento desse conceito, para que a gente possa aprofundar no como isso aqui pode fazer o teu negócio crescer, você internamente crescer e perceber que para ser posicionado como uma referência absoluta, e quando eu falo ser posicionado, eu não estou dizendo ser. Eu não estou dizendo ser. Olha o que eu estou dizendo agora. Quando eu digo estar posicionado, eu não estou dizendo ser. Porque você do outro lado pode estar pensando assim, Davi, mas afinal, eu sou uma autoridade absoluta no meu mercado? Eu sou uma grandíssima de uma referência? Ok, você é uma grandíssima de uma referência. Mas as pessoas te conhecem assim. As pessoas sabem disso. Elas sabem que você é uma autoridade absoluta. Elas sabem que você é uma referência no seu mercado. Não? Então você não é. Não no digital. A percepção molda a identidade. Você vai ser percebido como aquilo que você passa e definido como o que as pessoas percebem. Então não adianta você simplesmente ser uma autoridade. Você precisa ser percebido assim. Você precisa ser visto assim. Isso precisa fazer parte da tua atmosfera pessoal. Então quando eu falo se tornar uma autoridade, eu digo construir um posicionamento de autoridade. Você é percebido assim. Porque só com essa percepção, só com você sendo percebido como autoridade, aí sim as pessoas pagam e pagam caro, aí sim elas param para escutar, aí sim você arrasta multidões. Um líder de movimento, ele precisa ter autoridade. Só que a autoridade, como eu disse, não tem nada a ver com experiência temporal, não tem nada a ver com quantitativo. A autoridade é uma coisa qualitativa de ação, que na prática, né, do conceito, ainda nem entrei nas três chaves, mas falando do conceito, o que na prática do conceito, né, significa autoridade? Significa eu ser autor de um ato, eu ser aquele que faz, não aquele que diz. Eu ser aquele que sabe o que está fazendo. Então a gente volta, porque eu já disse em outra live, ser aquilo que se prega e pregar aquilo que se é. Se eu sou aquilo que prego e prego aquilo que sou, automaticamente eu tenho autoridade. Autoridade é congruência. Escreve aqui, ó. Autoridade é congruência. Autoridade é congruência. De nada valeria eu dizer para vocês que eu falo de criação de movimento se eu nunca criei nenhum movimento. De nada valeria um vendedor que ensina sobre vendas, ensinar sobre vendas se ele nunca vendeu nada. Então, a autoridade parte do princípio do saber executar, daquele que executa primeiro, daquele que vem na frente. A autoridade é o primeiro autor, é aquele que age, certo? Então, sempre que você ouvir o conceito autoridade, você vai pensar aquele que age, aquele que faz. Assim como acho que a Thaís tinha falado ali em cima sobre maturidade. Com maturidade acontece igual, certo?
Maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com atis. Esse idade da língua portuguesa, a gente tem o idade, esse idade, normalmente, nesses casos, é derivativo do atis. Certo? Olha aqui, olha essa chave. O idade, normalmente, ele é derivativo do atis. Ou seja, maturidade. É maturatis. É autoridade, autoritas atis. É sobre agir, é sobre ação, é sobre execução, é sobre ir na frente. É sempre sobre isso. E olha que interessante, né? Quando eu fui nessa reunião desse mastermind, e a galera começou a falar de autoridade como uma coisa completamente mundana, dizendo que simplesmente a sua foto de perfil, que simplesmente a fotinha de lado ou não de lado, e que a biozinha com ou sem emoji, isso ia influenciar diretamente na construção de uma autoridade. Eu fiquei quieto, óbvio, mas eu voltei pra casa no dia seguinte refletindo e pensando assim, cara, será que as pessoas realmente só não percebem o que realmente denota autoridade? Ou elas se iludem, porque não querem atingir aquilo que realmente denota autoridade, então tentam moldar o mercado ao que elas acham que denotaria autoridade, para que não tenham que desenvolver em si mesmas esse estímulo, para que não tenham que desenvolver em si mesmas esse processo, porque afinal a autoridade é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente parecer ter resultado. A autoridade é sobre 3 coisas, é sobre 3 chaves. E a primeira delas foi duro pra mim, no momento em que eu percebi. Eu vou ser sincero com vocês, não preciso ficar aqui fingindo que eu sou nenhum anjo perfeito. No momento em que eu aprendi essa primeira chave, foi um momento doloroso da minha vida. Porque eu tava já com bastante resultado, já fazendo as coisas por baixo dos panos, mas, porém, todavia, entretanto, eu não tava feliz. Eu não tava feliz. Eu não tava completo. Eu sentia que faltava alguma coisa. Eu sentia que mesmo já tendo resultado, mesmo já sentando em mesas extremamente poderosas, mesmo já tendo certa notoriedade com certas pessoas, eu não estava feliz. Porque eu me sentia um impostor. Eu sentia que eu não tinha autoridade. Isso faz uns 6, 7 meses, provavelmente. Eu sentia que eu não tinha autoridade. E nessa época aconteceu uma coisa interessante, né? Desde que eu percebi que eu não tinha autoridade, eu fui conversar com alguns amigos. E um dos meus amigos, sem perceber, me deu uma mentoria gratuita, avançadérrima, que ele poderia ter me cobrado 50 mil reais e eu pagava na hora, tá? A gente estava conversando sobre isso, sobre os conceitos de autoridade, sobre o que é ter autoridade, todos eram do digital, né? A gente estava falando sobre esses conceitos e ele disse uma coisa assim, disse, Davi, sabe o que eu acho que é autoridade de verdade? Autoridade é quando não há ruído interno. Eu falei, como assim, mano? Aí, que percebe? Não ter ruído externo é muito fácil. Não ter ruído externo é muito fácil. Não ter ruído na frente da câmera. Não ter ruído na frente da plateia. Não ter ruído na frente dos sócios. Puta, isso é muito fácil. Isso é muito simples. Agora eu quero ver você não ter ruído sozinho. Eu quero ver não ter ruído quando o seu julgamento é o único que tá ali. É o único que importa. Eu quero ver não haver ruído quando o seu compromisso é só contigo. Na hora eu fiz até assim na cadeira, ó. Pode crer, mano, pode crer. Deu uma disfarçada, né? Voltei pra casa. Na época eu morava em um outro apartamento. Sentei no sofá devagar assim. Parei, cruzei a perna. Fiquei assim, um tempo. Olhando. Só olhando pra parede assim. Aquilo ali mexeu comigo. Porque eu percebi que o que tava fazendo eu não ficar feliz?
O que estava me fazendo não me sentir completo? Mesmo que eu já tivesse resultado, mesmo que eu já tivesse networking, mesmo que eu já vendesse para grandes players, o que estava fazendo eu não me sentir completo? É que estava havendo ruído atrás das cortinas. E foi aí que eu entendi a primeira chave da autoridade. Eu entendi que para se construir uma autoridade verdadeira, para ser um autor verdadeiro de um ato, para ser um autoral verdadeiro, eu não podia não me comprometer com a integralidade dessa autoridade. Como assim, Davi? Eu percebi que eu não podia ficar parado todo dia, simplesmente me arrumando para ir para o palco, para uma reunião. Eu não podia pregar o que eu não era e ser aquilo que eu não pregava. Eu tinha que tomar cuidado, porque eu passava boa parte do meu tempo sendo algo que não era o que eu pregava, que não era o que eu queria, não era a visão do mundo do que deveria ser o Davi. Eu olhava pra mim e eu não via aquele cara que eu gostaria de admirar. E é por isso que o que ele disse mexeu tanto comigo, mesmo eu tendo fingido na hora e falado, pô, mano, pode crer, isso aí. Aquilo doeu. E ali eu mudei muita coisa na minha vida. E aí eu comecei a executar muita coisa nova. E aí eu comecei a reestruturar várias coisas, vários processos, justamente para buscar a primeira chave da autoridade, que é a integralidade. Escreve assim, ó, integralidade. Então, para uma autoridade ser verdadeira, ela deve ser integral. Como assim integral? Ela deve integrar tudo. Não dá para ser autoridade, para se posicionar como autoridade só na parte que te convém, só na parte que o nego tá olhando. Você precisa integralmente viver aquela frequência. Você precisa integralmente ser líder de movimento. Você precisa integralmente tomar decisões baseadas naquele processo ali. Então escreve aqui, ó, integralidade é a primeira chave da autoridade. Precisa ser integral e eu sei que é difícil. Tudo bem, eu sei que é difícil. Mas faz parte. É integralidade. Eu preciso ser por completo aquilo que eu me proponho a apresentar. E boa parte das pessoas que não são percebidas como autoridade é porque não existe integralidade, é porque elas já falham nessa primeira chave, que apesar de complexa, vou te contar um segredo, é a mais simples, tá? Apesar da chave da integralidade ser complexa, das 3 chaves da autoridade, ela é a mais simples. A integralidade é o que gera ruído quando não existe. Quando eu falo ruído, de que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, imagina, uma pessoa chega no teu perfil do Instagram como líder de movimento. Você está lá liderando, comunicando, falando, entregando, transbordando. Mas dá para perceber que em você existem ruídos. Dá para perceber que na sua fala, na sua comunicação, aquilo que você entrega não é totalmente verdadeiro. A pessoa sente esse ruído. E por mais que ela não te conte e nem te diga assim, olha, tem ruído aí, ela não vai apontar o seu ruído e dizer, tem ruído aí. Talvez ela só diga, tá caro. Talvez ela só diga, não, vou comprar de outra pessoa. Talvez ela só diga, não é o meu momento. Porque existe esse ruído de integralidade. E essa é a parte mais complexa do início. Mas também é a mais simples das 3 chaves da autoridade. Então o que você tem que entender? Que ser integral é um ato. O que eu vou falar? Quando eu falar, você vai clicar na tua cabeça e falar assim, caraca, era isso. Se liga. Ser integral é um ato e processo de total confidência consigo mesmo. E é claro que é um trabalho, é claro que é uma conexão, é claro que é uma busca, uma jornada.
uma maratona. Nada disso se consegue de um dia pro outro. Mas buscar a integralidade como primeira chave da autoridade é dizer assim: eu sou impecável com aquilo que eu prometo para mim mesmo. Eu sou impecável com aquilo que digo que vou viver. Eu sou impecável com aquilo que aparento ser. Ou seja, é você buscar ser na tua vida integralmente aquilo que você quer aparentar. Porque aí não existe ruído, é completo. E a gente volta ao que eu estava falando nas outras lives, que tudo se resume àquilo ali. PSC. Pensamento, sentimento, comportamento. Se você alinha pensamento, sentimento e comportamento, você consegue, de uma vez só, uma ativação integral de um estado mental. Então como é que eu ativo um novo estado mental? Eu preciso fazer essa ativação integral a partir do quê? A partir de pensamento, sentimento, comportamento, Shen, Qi e Jing, como eu já ensinei em outras lives que tivemos aqui. Certo? Faz sentido sim ou não? Chuva de cabecinha explodindo, se fez sentido integralidade. Fez sentido integralidade? Essa é a primeira chave. Então a primeira chave é integralidade. É ser íntegro e integral. É integrar, é ser completo. Aí nasce a segunda chave da autoridade. Essa chave eu particularmente sempre tive, mas percebo que é uma chave que talvez seja a mais difícil para a maioria dos empresários, empreendedores, líderes de movimento hoje. É muito difícil fincar bandeiras quando não sabemos o que elas significam, né? É muito difícil fincar a bandeira quando não sabemos o que ela significa. A segunda chave da autoridade, sendo a primeira integralidade, a segunda chave da autoridade, a que faz você ser percebido realmente como uma referência absoluta no seu mercado, a que faz você não ter concorrência, a que faz as pessoas olharem para você e quererem comprar, quererem pagar caro, você vender mais para os seus clientes, atrair mais clientes, não ficar indo atrás de mais clientes. A segunda chave da autoridade, enquanto a integralidade é simplesmente um ser interno, esse segundo ponto é um fazer externo. A segunda chave da autoridade é o posicionamento. Posicionamento. Escreve, ó, posicionamento. O posicionamento, ele é a segunda chave da autoridade. Então você vai abrir as 3 portas da autoridade. A primeira é integralidade. Abriu, clica, pá, abriu, entrou. Entrou na primeira porta. Entrou na primeira porta, você está integral. Você é por completo aquilo que você prega. Você não tem ruído na sua comunicação. Você está desenvolvendo a capacidade de ser impecável com a tua palavra, impecável com teus sonhos. Realmente viver tudo aquilo que você se propõe. Não é o que você fala para os outros, é o que você se propõe. Aí você gera um alto nível de autoconfidência com você. Quando você gera um alto nível de autoconfidência com você, porque você agora pode acreditar em você mesmo, por causa da integralidade, aí o que você pode fazer? Agora você vai se posicionar, porque teu nível de autoconfiança sobe também. Então olha o que eu estou dizendo aqui, é uma jornada. Quando eu ativo a primeira chave, integralidade, o que acontece? Eu me torno integral. Eu passo a ter autoconfidência. Eu passo a poder acreditar naquilo que eu mesmo digo. E por ter um nível de consistência comigo mesmo, por ser alguém que cumpre o que promete para si, que lidera a si mesmo, que consegue ser o cara que levanta da cama, que faz, que transborda, que faz acontecer, ligando essa integralidade, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando meu nível de autoconfiança. Porque agora eu posso confiar em mim mesmo, eu posso confiar na minha própria palavra. E quando eu aumento esse nível de autoconfiança, meu medo do julgamento desce. Meu medo do julgamento desce, meu medo da rejeição desce e a minha coragem de não agradar aumenta. Bingo! Quando a coragem de não agradar aumenta, nasce o quê? Nasce a tua capacidade de se posicionar,
O que é posicionamento? Posicionamento é exclusão. Escreve aí. Posicionamento é exclusão. Eu vou explicar, mas escreve aí. Posicionamento é exclusão. Posicionamento é exclusão. Posicionamento é exclusão. Como assim, Davi? Posicionamento é exclusão. Posicionamento, muita gente acha que é vestir a roupinha bonita, ir pra frente da câmera, entregar o que você quer. Ai, meu Deus, eu tenho aqui pra transbordar, então eu vou entregar. Não. A segunda chave, posicionamento, é sobre exclusão. Como assim? O que é posicionamento? Posicionamento é levantar muros em volta do teu feudo. Imagina que esse prédio aqui, ele é um feudo, e ele é meu. Tô aqui, tem outros prédios aqui de um condomínio fechado, tal. Tem outros prédios, mas esse prédio especificamente, ele é o meu feudo. Ele é o lugar onde eu vivo, ele é o lugar onde eu me defendo, onde eu finco a minha bandeira. Então eu vou ali na sacada do meu quarto e vou fincar uma bandeira ali. E vou mandar que levantem muros em volta desse prédio. Muros altos, muros altos, muros altos, muros muito altos. Mais altos do que o prédio. De forma que quem tá fora não entra e quem tá dentro não sai. Isso é posicionamento. O que, Davi? Então pra eu me posicionar, eu tenho que excluir as pessoas? Sim. Como assim? Então, vamos lá. Posicionamento, nesse sentido de ser o levantar muros em volta do teu feudo, é sobre uma coisa principalmente. É sobre separar. É sobre separar. Posicionamento é separação. É andar com quem quer andar, correr com quem quer correr, voar com quem quer voar, teletransportar com quem quer teletransportar, mas parar com quem quer parar. Posicionamento é a arte de excluir aqueles que não fazem sentido para você. É de se posicionar muito claro em uma causa, muito claro em uma verdade, muito claro em uma opinião. E estar com aqueles que são seus. Escreve assim, ó, estou com aqueles que são meus. Posicionamento é sobre isso. É sobre estar com aqueles que estão seus. É sobre jogar o seu jogo e fazer as tuas regras. Então é sobre o que? Desagradar quem não faz sentido pra mim e agradar a mim mesmo primeiro. Posicionamento é exclusão, é a segunda chave. Então a partir do momento, vamos lá, olha a jornada como é que ela acontece. A partir do momento que eu sou integral, sou íntegro, sou verdadeiro comigo mesmo, sou impecável com aquilo que eu acredito, a partir do momento que eu desenvolvo autoconfidência e posso confiar em mim mesmo, agora eu subo minha autoconfiança e eu fico seguro para quê? Eu fico seguro para me posicionar. O que é o posicionamento? É exclusão, é levantar muros. Então os muros não precisam ser tão altos, mas quanto mais altos os muros, mais fiel o feudo. Quanto mais altos os muros, mais fiel o feudo. Guarda isso. Quanto mais altos os muros, mais fiel é o feudo. Então eu posso escolher. Se eu vou ter muro baixinho, quem tá fora entra fácil. Mas quem tá dentro pode sair fácil também. Meu posicionamento não é forte, ele não é definitivo, ele não é impactante. Ele é morno. E beleza. Agora, eu recomendo que teus muros sejam altos. Deixa bem claro pra quem é e pra quem não é. Quem aguenta e quem não aguenta teu movimento. Quem aguenta e quem não aguenta a sua causa. Quem são aqueles que vieram para fazer parte daquilo que você entrega pra terra? E quem são aqueles que têm que ir embora e não vão passar dos muros? A segunda chave, posicionamento, tem a ver com exclusão, tem a ver com segregação, tem a ver com separação. É sobre levantar muros altos em volta do teu feudo e cuidar de quem tá dentro. Cuidar de quem tá dentro. Cuidar de quem é insider do teu movimento. Então posicionamento é isso, é fincar tua bandeira, levantar muros altos e falar:
Quem tá dentro, quem tá fora. Eu falo pra essa galera que tem quem tá dentro. Aí quando você fala isso, você perde a coragem de não agradar. Muita gente, né, faz lives e páginas de venda e processos de venda, funis, deixando claro para quem é o seu produto, né? É muito simples para você, empresário, empreendedor, vendedor, deixar claro para quem é o seu produto. Mas você já perdeu tempo falando, quer dizer, usou o tempo falando para quem não é o seu produto? Você já mapeou para quem não é o seu produto? Você já falou para quem não é o seu produto? Então, posicionamento não é sobre para quem é sobre para quem não é. Entenda. Posicionamento é sobre exclusão. Não é sobre para quem eu falo, é sobre para quem eu não falo. Porque a partir do momento que eu não falo, eu trago quem fala para dentro. Eu vou trazer o meu cliente ideal para dentro, eu vou trazer o insider do meu movimento para dentro, a partir do momento que eu me posicionar quem não é o meu insider, para quem eu não quero falar. E aí eu separo, eu segrego, eu levanto muros. Percebe? Então, primeira chave da autoridade, integralidade. Você precisa ser integral, você precisa ser completo, não pode ser de mentira, não pode ser máscara. A cada segundo da tua vida, mesmo quando você está sentado no sofá sem fazer nada, você tem que ser aquilo que você prega. Isso é integralidade, é você ser íntegro e integral. 2, eu vou filtrar. Posicionamento. Posicionamento é sobre exclusão. Eu vou excluir aqueles que não fazem sentido para mim e cuidar só daqueles que fazem sentido para mim. Vou levantar muros altos em volta do meu castelo. Percebe? Até aqui fez sentido? Fez sentido sim ou não até aqui? Então, primeira chave da autoridade, integralidade. O que é integralidade? Integralidade é você ser completo. Integralidade é até mesmo quando ninguém está vendo você ser aquilo que você prega. É ser o que se prega até quando ninguém está vendo. Até quando você está sozinho. Porque a confidência com você mesmo, o compromisso com você mesmo, a autoliderança é muito mais difícil do que o compromisso com outros. É muito mais fácil eu ter um compromisso sério com outras pessoas. É muito mais fácil ser pra fora do que pra dentro. É muito mais fácil fazer os outros acreditarem no que você diz, mas você acredita no que você diz? Isso é integralidade. Aí o segundo passo é posicionamento. O que é posicionamento? Posicionamento é levantar muros. É excluir, é segregar, é separar e fincar uma bandeira no meio. É dizer, estes são meus e vocês vão embora. Isso é posicionamento. E aí a gente entra na terceira chave. Terceira chave da autoridade. Então tudo isso que eu tô falando, gente, é pra quê? Pra você construir autoridade. Como é que você constrói autoridade? Integralidade, que aí não vai haver ruído na sua comunicação, você vai ser integralmente aquilo que você prega e vai ser percebido assim. Posicionamento, exclusão, deixar bem claro pra quem é e pra quem não é o teu produto, deixar bem claro pra quem é e pra quem não é o teu conteúdo, o que você defende, quem é você, qual a sua causa, isso é posicionamento, tá? E aí entramos no terceiro. E esse terceiro é engraçado, porque ele pode parecer até inicialmente contraintuitivo. E você vai parar pra pensar assim, Davi, mas por que isso tem a ver com a minha autoridade? Mas isso tem totalmente a ver com a tua autoridade. Porque a autoridade, ela não é uma coisa única. Ela não é uma coisa de um impacto só. Ela precisa ser uma coisa contínua. E para ser uma coisa contínua, ela precisa ser uma coisa humana, uma coisa verdadeira. Então o terceiro ponto, isso aqui é uma chave dourada. Eu vou entregar um diamante para vocês agora. Então a terceira chave poderosa da autoridade, que é um ouro
absurdo quando você entende. É a arte de não temer, pois nada se esconde. É a arte da vulnerabilidade. Que é. Mas o guruzinho do arquétipo falou pra eu estar sempre posudo. Vulnerabilidade, tá? Então, primeira chave da autoridade: integralidade. Ser integralmente aquilo que você prega, até quando ninguém tá vendo. Manter tua autoliderança, tua autorresponsabilidade, tua confiança e confidência consigo mesmo, podendo confiar naquilo que você mesmo diz. Segunda chave da autoridade: posicionamento. Posicionamento é sobre o que, gente? É sobre exclusão. É sobre levantar muros altos e deixar bem claro, segregar, abrir o mar vermelho, dizer pra quem é e pra quem não é o que você entrega. Deixar claro quem é você, o que você defende. E não ter medo de agradar ou de desagradar. Desagradar de propósito aqueles que não fazem sentido pra você. Isso é posicionamento. E o terceiro ponto, a terceira chave da autoridade, chama-se vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade, ela vai gerar conexão. E não é uma vulnerabilidade forçada, de parecer vulnerável, de parecer fraco. Vulnerabilidade não é sobre parecer fraco. Vulnerabilidade é sobre parecer humano. Você sabe qual que era o maior superpoder de Jesus Cristo? Falei isso na live outro dia. O maior poder de Jesus Cristo era a vulnerabilidade, era a humanidade, era a conexão à familiaridade. Ele humanizou o divino por causa da vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é parecer fraco. Vulnerabilidade é ser tão forte que se pode mostrar a verdade. Vulnerabilidade não é sobre ser machucado e ser atrapalhado a qualquer momento. É sobre estar tão seguro e tão bem posicionado que você se torna inabalável. Vulnerabilidade é expor sua verdade, expor suas dificuldades, expor seus defeitos, expor sua humanidade, porque você gera um nível de conexão muito mais profundo com as pessoas e isso te gera autoridade. Como assim? Vamos lá. Primeiro pilar, ele faz o quê? A integralidade gera a tua confiança, gera a tua postura de enfrentamento, gera a tua potência. Porque quanto mais integral você é, mais percebido assim você vai ser. E mais as pessoas vão parar para te ouvir. O posicionamento faz as pessoas te admirarem, porque elas veem você levantando muros, veem você dizendo para quem é e para quem não é o que você entrega. E é através do levantamento desses muros as pessoas passam a te respeitar. Mas a vulnerabilidade é para as pessoas te amarem. É para as pessoas verem a humanidade dentro de você, verem a conexão verdadeira dentro de você e por causa disso ficarem ali. Porque você pode ficar aqui por 6 meses, por 7 meses, por 8 meses, se você me admira. Mas você não fica aqui por 3, 4, 5, 10 anos só me admirando. Eu preciso que você me ame. Eu preciso que você se conecte humanamente comigo e profundamente comigo para isso acontecer. Então vamos lá. A integralidade serve para as pessoas te ouvirem. O posicionamento serve para as pessoas te admirarem. Mas a vulnerabilidade serve para as pessoas te amarem. Então, quais são as 3 chaves da autoridade? Integralidade, posicionamento e vulnerabilidade. IPV, tá? IPV. Escreve aqui embaixo, ó, IPV. São as 3 chaves da autoridade. IPV. Integralidade, posicionamento e vulnerabilidade. IPV. Integralidade, posicionamento e vulnerabilidade. Faz sentido sim ou não? Faz sentido sim ou não?
Cara, eu disse, essas chaves muitas vezes podem parecer contraintuitivas, porque não é o que normalmente guru fica ensinando por aí. O que guru vai ensinar? Guru vai ensinar, ai, tire foto assim, com cara de mal, bote um terno, bote um blazer, escreva mentor high ticket na bio, e aí as pessoas vão te ver como autoridade. Balela. Balela. Balela, 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 balela amarela. Nada a ver. Autoridade verdadeira, percebida e declarada é sobre integralidade, posicionamento e vulnerabilidade. É isso aqui. É que você dominar isso aqui já era, tá? Boa pergunta, Luizão. Sim, a vulnerabilidade ela é só para o feudo, até porque você já levantou muros altos do outro lado, né? Entende? Esse é o jogo. E aí você entende o seguinte, gente. Lembra que eu disse no início dessa live que a autoridade é sobre auctoritas artis, ou seja, aquele que faz. Aquele que defende. Aquele que domina. A autoridade é sobre aquele que age primeiro. Isso é autoridade. É auctoritas artis. Auctoritas artis do latim. Autor de um ato. Aquele que faz. E como é que eu faço para construir essa autoridade? Eu preciso primeiro ter integralidade. Ser integral com aquilo que eu prego. Ser completo em todos os momentos. 2. Posicionamento. Levantar muros. Deixar muito claro para quem é e para quem não é teu movimento. Deixar muito claro para quem é e para quem não é o que você entrega. Isso precisa estar claro. Isso é posicionamento, é fincar bandeira. Posicionamento é sobre exclusão, não sobre atração. E terceiro, vulnerabilidade. Conexão humana verdadeira. Mostrar a verdade da vida como ela é. Porque a integralidade faz as pessoas te ouvirem. O posicionamento faz te admirarem. Mas só a vulnerabilidade é capaz de fazer as pessoas te amarem. E assim se constrói idolatria a um líder. E não, idolatria não tem só a ver com admiração. Idolatria, na verdade, tem muito mais a ver com vulnerabilidade do que com admiração. Explico por quê, sim ou não? Manda uma chuva de cabecinha explodindo aí que eu explico por que a idolatria tem mais a ver com vulnerabilidade do que com reconhecimento ou com admiração. Vulnerabilidade tem muito mais a ver com conexão, quer dizer, idolatria tem muito mais a ver com vulnerabilidade do que com admiração. Doideira, né? E o que é idolatria, né? É o idolatrar, é o ter um ídolo. E você, como líder de movimento, of course, quer que as pessoas te idolatrem, que elas te vejam como um ídolo, né? Que elas te admirem. Que isso que faz elas comprarem, tá? É a idolatria que faz as pessoas comprarem, ponto final. Ah, Davi, não, elas compram porque o meu produto é interessante. Porra nenhuma, elas compram porque elas querem ser você. Pau no cu de quem fala que é do produto, tá? O produto não serve pra nada. As pessoas compram você, tua energia, teu movimento, tua causa. Teu produto é só uma ferramentinha ali no meio para ela ter com que gastar dinheiro. Ponto. Mas vamos lá. Idolatria tem muito mais a ver com vulnerabilidade do que com admiração. O que você quer dizer, Davi? Quem são seus ídolos? E pensa aí, pensa em quem são seus ídolos. Pensa, pode ser um cantor, pode ser um artista, pode ser um grande político. Esses são seus ídolos. E agora vamos entender uma coisa interessante aqui. Estes teus ídolos, você os admira por conta do posicionamento deles, certo? Você os admira por conta do posicionamento. Você os admira pelos que eles entregam, pelo bom trabalho que fazem, pela diferenciação que tem no mundo. Mas você os ama por suas falhas. Você os ama por aquilo que eles são vulneráveis. Você os ama pela humanidade que eles têm. Não é pela admiração. Você ama seus ídolos, idolatra teus ídolos pelas sombras deles. Pela vulnerabilidade deles. Porque só isso te faz conectar com o fator humano deles.
E aí você se identifica, você se familiariza, você se vê naquele lugar. E existe uma conexão com a tua identidade. Lembra que eu sempre digo que as duas coisas que mais fazem as pessoas comprarem na vida são identidade e pertencimento. Bingo. Identidade e pertencimento. É isso que você precisa gerar para gerar idolatria. Só que a identidade e o pertencimento nascem do que? Da autoridade, que é sobre a integralidade e o posicionamento que vão mexer com a identidade, mas sobre também a vulnerabilidade que vai mexer com o pertencimento. E como é que você faz para ter isso integralmente? PSC. Pensamento, sentimento, comportamento tem que estar alinhados com a sua causa. É aquela mesma união, aquele mesmo diagrama de união da causa com a identidade. Fez sentido sim ou não? Minha gente, olha, eu lembro que eu disse na última live que tinham só mais 2 vagas para imersão presencial, porque uma delas tinha uma desistência, né? Tinha havido uma desistência por questões logísticas, e a outra a gente ainda não fechou. Então uma a gente fechou, né? Teve desistência, e outra, a gente teve 2 desistências, né? Mas uma a gente já fechou de novo, já tem uma pessoa que garantiu a vaga que vai para a imersão, mas tem uma vaga disponível. A imersão é dia 7, agora dias 7 e 8 de dezembro, aqui em Florianópolis, numa mansão incrível, com grandes players do mercado. A gente vai entregar todos os bastidores de posicionamento, construções narrativas, criação de movimentos, tudo aquilo que te torna a referência absoluta no seu mercado, te faz encontrar um mundo totalmente sem concorrência. A imersão vai ser nesses dias, inclusive, reforçando aqui, né? Se você quer essa vaga da imersão para você, essa última vaga, você entra em contato comigo no direct depois dessa live aqui. Só que é interessante uma parada. Eu falei, né, para todo mundo que estava nas lives o seguinte. Eu disse assim, gente, vamos começar um desafio. Todo mundo que está na live diária, fazer live diária também. Eu falei isso ontem, né, e lancei o desafio da live diária. Eu vou lançar de novo aqui. Eu quero ver se vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo mesmo. Porque nada adianta você vir aqui e ouvir tudo que eu estou dizendo e não aplicar. De nada adianta, nenhum resultado você vai ter. Então se liga, desafio lançado. Quem tá na live diária, faça também sua live diária. Falando do quê? Do que você quiser, da tua causa, do teu movimento. Eu quero ver se você tem causa mesmo para fazer 10, 15 dias de live diária sem chorar, sem parar. Quero ver se aguenta essa postura de liderança. Quero ver se aguenta integralidade, posicionamento e vulnerabilidade. Falar que admira, bater palminha, né? Davi, ótimo conteúdo. Fez muito sentido. É muito fácil. Quero ver aplicar. Para quem aplicou, meus parabéns e saiba, eu vi, tá? Muitos de vocês que fizeram, eu fui lá, entrei na live, mandei um coraçãozinho, comprei um selinho. Alguns entrei com outras contas para não desestabilizar a pessoa também. E é sobre isso. Minha gente, vocês querem que essa live de hoje fique salva? Conteúdo de ouro, hein? Falei sobre autoridade, sobre como é que você constrói a autoridade. E falei que construção de autoridade tem a ver com integralidade, posicionamento e vulnerabilidade. Essas são as 3 chaves da autoridade. Vocês querem que essa live fique salva? Se quiser que essa live fique salva, para você poder depois olhar de novo, ver os detalhes. Esses 3 pontos são cheios de detalhezinhos e que vocês podem assistir novamente depois para conseguir revisar. Então, como é que você vai fazer para essa live ficar salva? Para essa live ficar salva, ela requer um pagamento. Como assim? Vou te explicar o pagamento, como é que ele funciona, né? Eu levanto e venho todos os dias aqui transbordar, criar, jogar energia pro teu lado, acelerar a sua vida. Então, o que você vai fazer? Você vai me pagar por isso. Como é que você me paga por isso? Eu vou fazer uma posezinha marota aqui. Você vai tirar um print dessa live. Tira um print da live. E você vai me marcar com a frase. Você vai botar assim, ó, integralidade, posicionamento, vulnerabilidade. Integralidade, posicionamento e vulnerabilidade. Fechou? Então você vai tirar um print dessa live, vai me marcar nos stories dizendo que estava na live e vai botar lá integralidade, posicionamento, vulnerabilidade.
integralidade, posicionamento e vulnerabilidade. Isso é o teu pagamento por essa live aqui. Certo? E aí eu deixo ela salva. Pode ser? Olha só. Amanhã, no mesmo bate-horário e mesmo bate-canal, estaremos ao vivo de novo para mais uma live incrível. E eu espero você aqui. Eu falei ontem que você precisa se comprometer. E que se você quer que eu te entregue tudo que eu tenho, você precisa me entregar uma coisa só. Tua atenção e teu tempo. É só isso. Não tem pegadinha. Eu tô entregando pro mundo o que eu tenho. Transbordando todo dia aqui de manhã. E a única coisa que você precisa para ter acesso a isso é estar aqui. Então escreve assim, ó, eu me comprometo. Se você se compromete a estar aqui amanhã de novo, para que eu possa de novo transbordar para você conteúdos que te tornam um líder de movimento, e não só mais uma massa de manobra, e não só mais um empresáriozinho, e não só mais um produtor de conteúdo. Minha missão é formar líderes de movimento. É formar aceleradores da história. Como assim aceleradores da história, Davi? Acelerador da história é aquele que faz a história acelerar. O líder de movimento, ele faz a história acelerar. Líderes aceleram a história. Líderes mudam o mundo. Líderes conseguem mudar as coisas. Eu acredito numa visão de mundo que é a minha visão de mundo e não aceito o status quo. E não aceito como o mercado está, como o mundo está, como as coisas acontecem. Então eu decidi mudar e me tornei líder. E para você que sei que do outro lado tem alguma coisa no mundo que você sabe que está errada. Tem muita coisa que você olha e fala, eu mudaria isso aqui. Eu tenho raiva disso aqui. Eu não gosto disso aqui. Não me conformo com essa parada. Essa é a hora de você estar na live diária comigo. Porque essa live nada mais é do que um treinamento, um bootcamp de líderes de movimento. Essa live é um bootcamp. É um campo de treinamento de líderes de movimento. Para que você olhe para aquilo que você acha que está errado no mundo e você saiba as ferramentas que vão te fazer arrastar multidões para mudar isso. Chuva de eu me comprometo aqui, muito bom. Tô vendo cada um de vocês que estão escrevendo eu me comprometo. Matheus, Tadeu, Lucas, Juliana, Foco na Dança, Pedro Ferreira. Escreve aqui, ó, eu me comprometo. Se você se compromete a estar ao vivo de novo, amanhã, ao vivo comigo, para que a gente possa fortalecer cada vez mais essa egrégora, fortalecer cada vez mais essa energia e fazer com que você possa descobrir em você aquilo que te faz ter integralidade, posicionamento, vulnerabilidade e arrastar multidões a partir da sua causa. Essa é a minha missão. Eu tenho 10 anos para formar 1000 grandes líderes de movimento. E eu não paro enquanto isso não acontecer. E você, que está aí do outro lado, pode ser um deles. Então venha aqui amanhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, às 8h08 da manhã. Se você se compromete a estar às 8h08 todo dia comigo, eu me comprometo a entregar às 8h08 o melhor que eu tiver para você. Aqui, aberto, sem pegadinha. Pode ser? Tamo junto. Pra cima, pra frente, só alegria. E o movimento constrói o lucro. Vocês sabem que quando eu falo de lucro, não é só de dinheiro que eu tô falando. Tamo junto.